Olá pessoal da Medfit Podcast, começamos hoje a 4ª temporada e vamos abrir já com chave de ouro aí, com um grande empresário aqui da nossa região, que vem fazendo um grande trabalho na área da saúde e fitness. O nome dele é Fabiano e eu gostaria, Fabiano, de dizer que é um prazer imenso tê-lo você aqui. E gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco melhor da tua história e a gente vai te interrompendo aí qualquer coisa, tá? Pra gente ir perguntando, porque eu tô bem curiosa. Tranquilo, vamos lá. Eu sou um curitibano de 47 anos, estou aqui na região de Criciúma há 16 anos e meio. Vim para cá a convite do mestre de jiu-jitsu Romulo Reis, que hoje mora nos Estados Unidos, e vim para dar aula de Muay Thai aqui. Cheguei com uma mão na frente e outra atrás, com 2 mochilas de chinelo, vim de ônibus de linha, né? E morei um tempo dentro da academia. Sério? Fiquei ali morando no quartinho superior, que era o vestiário feminino, então eu tinha que manter sempre super limpo, super organizado, porque, né, as meninas se trocavam lá. Então eu dormia num colchãozinho que eu ganhei do Bugio, que era um faixa marrom na época de jiu-jitsu lá, que era bem tortinho o colchão, já tinha o formato do corpo dele ali. E morei ali 5 meses, e aí comecei a ser conhecido na cidade, né? Fiz um bom trabalho durante um tempo, e de lá pra cá fiz bons amigos aqui na região e comecei a construir a minha história aqui, né? Abri a primeira academia de musculação, né? Da qual eu fui sócio em 2012. E era Hype Full já? Não, era Performance. Ah, tá. Em cima do Altoff ali. Da qual eu sou sócio até hoje, mas não estou mais lá, né? Tenho as minhas participações, mas hoje existe uma ação judicial que, né, enfim, está perto de finalizar. E a Hypeful ali a gente abriu há 2 anos e meio. Ah, que legal. Nossa, Maio de só 2 anos e 2013. meio e já é esse sucesso que a gente vê, né? Tanto, não somente pelas redes sociais, mas a gente vê os alunos falando muito, né? Fabiano, tu tens uma segunda unidade ou tá abrindo uma segunda unidade? Estamos abrindo a 4ª. A 4ª já. Tá. Quarta. Eu sabia que tinha mais de uma. Já tinha... A segunda, a gente abriu a primeira em maio de 2022, Tá. no finalzinho do mês. No dia 17 de outubro, a gente assumiu uma unidade que era a antigo Kikutin, Tá, em Cocal do Cocal. Sul. A gente comprou ali, transformamos ela e No mesmo lugar lá onde era. no mesmo local, né? Só que a gente mudou muita coisa lá dentro, né? Repaginou bem, mudou a forma de atender, mudou a forma de cobrança de planos e tudo mais. Então a gente reestruturou um negócio que estava quase fechando e tornou em 40 dias um negócio saudável. O Kiko também é professor de Muay Thai, né? De artes marciais, alguma coisa assim? Isso, né? isso. E daí ele saiu fora do Eu acredito, mercado. eu não tenho contato com ele. Eu acredito que esteja meio fora do mercado, não sei, porque ele tem a funerária, né? Isso, eles tinham outro E negócio. aí tem algumas outras coisas acho, envolvidas nisso, mas não sei aprofundar sobre ele. Daí lá foi a segunda A unidade. segunda, isso. Daí a terceira a gente abriu em novembro do ano passado, que é ali na esquina do Corpo de Bombeiros, em Criciúma. Tá. Ali foi o maior sucesso, assim, porque a gente já abriu com 800 alunos ativos. É um espaço bem grande ali, né? Nossa, que Grande. loucura isso. Ali são 1.900 metros quadrados. Eu lembro que eu vi a propaganda quando estavam mexendo lá, tu Isso. estava lá direto, né? Isso, o diário de obra. Isso. Eu vi, era um espaço bem grande. Pô, massa. A sala de musculação, a sala de musculação ali tem quase 1.300, 1.290. E a obra, o imóvel inteiro, né, tem 1.890, mais o estacionamento. Legal, cara. E aquela que é na frente da rádio ali, é a primeira ou é a É terceira? a primeira. Ah, que A Joaquim legal, Nabuco ali é a primeira, nosso xodozinho. Ela é uma academia que veio com um conceito muito diferente, porque o que acontece assim, quando eu abri a primeira performance, eu tive que criar um modelo de negócio que não existia aqui em Criciúma ainda. A gente está falando coisa de 12 anos atrás, e há 12 anos atrás ninguém se preocupava muito com atendimento, ninguém se preocupava muito com limpeza, climatização, horários, precificação. Era meio que tudo uma forma só, um feijão com arroz que todo mundo fazia igual. Quando surgiu a nossa, a gente surgiu com pouco dinheiro de investimento, mas com uma capacidade de inovar muito grande. Porque, como eu sou de Curitiba e queira ou não queira, as coisas vão acontecendo primeiro em cidades maiores para claro. depois vir para as menores, né? As menores têm as
o seu charme, tem os seus benefícios, né, de segurança, educação, saúde, que é muito melhor geralmente do que cidade grande. Mas cidade grande te dá uma visão um pouco diferente, você depois consegue, se você for esperto ou inteligente, consegue, né, introduzir nas cidades menores. Então, quando a gente foi abrir a academia, a gente precisava ter diferenciais das outras concorrentes. Por quê? Porque eles já tinham anos de mercado, já tinham um nome feito, e a gente precisava entrar nisso. Então a proposta era, naquela época todo mundo fazia planos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana e livre. Quem treinava das 9 da manhã às 3 da tarde, pagava menos. Barato, Então meu Deus, era uma salada de frutas assim, Bagunça. Não digo bagunça, mas era muita opção que para você Muita ficar oferta. controlando isso é um saco, né, na realidade. Então a gente veio com uma proposta diferente, de um valor único. Eu não recordo o valor que era na época, mas acredito que era R$60 para treinar todos os dias. E mais um diferencial é que a gente abria aos sábados, aos domingos e aos feriados. E ninguém abria. Então a gente veio com uma academia que tinha um octógono de lutas, um tatame gigantesco, que era meu parquinho de diversões ali. Do outro lado, alguma coisa de maquinários que a gente abriu com metade de coisa nova, metade usada e reformada. 4 esteiras e 2 bikes. Essa era a academia, tinha 26 aparelhos quando a gente abriu. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande, porque tinha bastante ventilador, tinha ar-condicionado, mesmo que poucos, mas tinha. Abria sábado, domingo, feriado, era um valor único, então era limpa, era organizada, arrebentava um cabo em meia hora, tal trocado. Então eram coisas que ninguém fazia. Mas além disso, a performance, essa primeira academia que nasceu, ela tinha um conceito também de treinamento diferente, não? Porque na época, a minha ex, né, que hoje é ex-sócia, ela estava começando no fisiculturismo e eu já era um atleta que tinha um certo nome no mundo das lutas. Então, isso trouxe um viés esportivo, de performance, né, de rendimento, porém, a preocupação maior era atender bem. Então, a gente conseguiu atender todo mundo que chegava ali muito bem, dando uma atenção um pouquinho diferenciada, treinando o nosso time para poder atender melhor, fazendo coisas que hoje são básicas, mas que naquele tempo pouca gente olhava para isso. Então, até mesmo porque a concorrência era um pouco menor, né? Eu acho que eu vi um boom no mercado, assim, de multiplicação de espaço de treinamento, digamos assim, academias, estúdios, boxes. Tem uns 6 anos, 7 anos pra cá, né, que deu esse boom. Eu acho teve, mas é que à medida que deu o boom só acontece por necessidade. Sim, com certeza. Se você não tem público, você não tem a necessidade de abrir, né? Então, como as coisas vão mudando e vão crescendo, e isso para nós é um lado muito positivo, isso, porque a gente lida com saúde, né? A gente está entregando saúde para as pessoas. Então, o entendimento sobre saúde começou a mudar de uns anos para cá. Eu vou dizer que de 20, 25 anos para cá começou a mudar muito. E a evolução que a gente consegue ter em cima desse tema da saúde é muito grande. Você, há 100 anos atrás, você tinha quantas vacinas produzidas e feitas? Eu não sei dizer quantas, mas era o mínimo possível, né? Muito. Então, o conhecimento ele se tornou muito mais rápido e em grande escala. E mais acessível, né? Então, se torna automaticamente mais acessível, né? É uma livre concorrência quando você tem várias academias abrindo. Isso vai jogando a régua para cima, porque tem gente boa e gente ruim. Então, assim, tem os contrapontos, mas eu te digo que tinha muita concorrência naquela época. Tinha. As academias que tinha aqui eram cheias. Você via a antiga, a Inove era uma academia que era cheia, a Companhia do Exercício era uma academia cheia, era a academia top aqui, tinha aquela academia do Morro da Gruta lá, que eu não recordo o nome, naquela época, antes da IAF ainda era outro nome. Sim, a IAF comprou depois também, né, o espaço? Isso, depois tornou IAF, aí veio a Esparta, lançou aí há uns 8 anos talvez, foi uma academia que estourou, e já não sei hoje em dia como é que tá. Então assim, tinham... Só que daí já era um outro tipo de treinamento, mas era uma academia que trazia muita gente. Então, as coisas mudaram, mas naquela época já tinha bastante gente, sim. Tanto é que a gente começou a roubar, assim, de uma forma saudável, roubar alunos de outras academias, né? A puxar alunos de outras academias. E essas academias eram cheias. A Via Corpo era uma academia muito forte na época. Uma academia muito forte na época. Ali, né? Eu trabalhei nela, treinei nela.
E então tinha aquela academia em cima da Dimol, que era fortíssima e era dos marombeiros. Tinha um trabalho de capoeira lá. Então, ali era muito forte e aos poucos foi minguando porque esse pessoal não foi se atualizando. Sim. Né? Por vários motivos, cada um tem os seus, A mas galera não A foram. atualização é importante, Para né, no foram. Fabiano? tempo, né? Não foram. A gente conheceu na época que a gente também, né, começou a empreender no fitness, a gente fez essa pesquisa de mercado em Criciúma, a gente andou por todas as academias, bem mais ou menos nessa época, 12, que nosso- 13 anos atrás. Nosso primeiro negócio foi em 2012 Tá. e era um estúdio de personal. Que também não tinha, que só tinha o IAF. Aqui. E era aqui em Sara. E eu sou formada em Florianópolis, então eu também trouxe uma mentalidade de cidade grande pra cá. Quando a gente chegou aqui, as mesmas coisas que tu tá falando foi o que a gente implementou. Era completamente climatizado. A gente só tinha 2 planos, né, de 2 planinhos, que era de personal, era individual ou em dupla. Só que como a gente teve um boom muito grande de alunos, então em menos de 2 anos a gente pensou em ir para um lugar maior. Daí acabou que deu certo esse lugar maior, a gente começou a trazer mais pessoas, treinar equipes. E tu falou isso também, né, da importância de passar a tua mentalidade como empresário, dono do teu negócio, para quem vai trabalhar contigo. Sim. Né? Então a gente fazia isso. E como que tu hoje treina a tua equipe em relação a isso, né? Quantos que tu tem contigo que trabalham São lá? 42 hoje, nas 3 academias. A gente está abrindo agora a 4ª, então deve ter mais 12, 15 pessoas, então isso já vai quase a 60. Dentro da 3ª unidade nossa, tinha uma sala lá no canto que a gente não sabia o que fazer com ela. E eu, conversando antes de fazer, eu falei, cara, eu quero um auditório aqui para poder dar treinamento pro time, porque hoje a gente fazia reunião de academia em academia, e quando eu reunia todo mundo das 2, né, eram 20 e poucas pessoas que daí pega um banco, pega não sei o que, fica no chão, Uma bola, escorado e tal, uma bola e tal. Era aquela bagunça que não ficava confortável. Como é que você queria um resultado bom, que a pessoa preste atenção, se sinta bem, no ambiente que ela está desconfortável, que está doendo as costas porque a posição não agrada, não tem uma cadeira, né, que tenha um encosto anatômico. Então a gente criou um auditório para 40 pessoas, que tem data show, tem quadro, tem flip chart, tem tudo, para eu poder dar o treinamento para esse pessoal semanalmente. Às vezes a gente pula a semana, faz de 15 em 15 dias, mas existe esse espaço. Eu deixo uma coisa muito clara na cabeça deles, é que para quem quiser crescer dentro da nossa empresa, tem condições. Nós temos já 4 exemplos ali, 4 ou 5 exemplos que são bem atuais, de pessoas que começou na parte da limpeza, foi para a recepção, se saiu super bem, ele quis ir para a nova unidade, a gente, como uma forma de promover ele, porque ele queria aquilo, colocamos ele na nova unidade, e agora ele pediu para sair da posição de recepção e vendas, e quer voltar para a parte de limpeza, porém coordenando todas as 4 unidades com o cargo de supervisor Que legal, de bem-estar e de cuidados e bem-estar. É o Diego. Então o Diego é um exemplo muito claro disso. Ele teve a oportunidade, aproveitou, fez muito bem, cresceu e está crescendo. Tem o Dido, o Tom e o Ângelo, são os 3 coordenadores, um de cada unidade. Eles, 2 começaram como professor de sala, né, e foram mostrando as suas características, né, de líderes, e a gente está aproveitando isso. O Tom é um menino que veio de recepção, é um cozinheiro frustrado, que cansou da área da culinária, um moleque de 25 anos, que está dominando tudo muito bem. Então, ele provavelmente vai se tornar um supervisor dos coordenadores. Eu já estou meio que estruturando para isso. Então, eu deixo muito claro isso. Eu não escondo números, eu não tenho por que esconder os números. A gente tem metas muito claras. O time da pela primeira vez esse mês bateu a super meta, que é uma coisa difícil de acontecer, só aconteceu então, uma vez. Metas para eles, metas. assim. Meta, super meta e hiper meta. São 3 metas, meta 1, 2 e 3 e super meta. Tem um percentual de crescimento em cada uma, né? A super meta ela tem que ser 20% maior do que a terceira meta, então vê que eles estão se puxando muito, assim, bateram. Vão ter todas as homenagens possíveis. E eles são bonificados. São bonificados. Né? Essa super meta, eu vou dizer que eles vão tirar aí perto de R$1.000 e poucos cada um de comissão. Então vai dar quase um salário a mais, sabe? Sim. Então eu deixo muito claro. E essa parte de mentalidade, e tá tudo bem
quem não quer crescer. Sim. A gente precisa ter esse operacional. Sim. Tá tudo bem. Eu não critico e não julgo. A galera isso. mais acomodada, né? Que tá bom como tá, Tá e tá tudo tudo bem, certo. não Ela só querem, precisa ser não honesta vislumbram. com ela, né? Só precisa Sim. ser honesta com ela, né? É, Em e dizer a gente- que tá tudo, eu Tá quero tudo assim, bem, deixa assim. vou continuar entregando o resultado, show de bola. Mas eu sempre deixo muito claro para eles que toda a opção que eles forem ter e quiser optar por caminho X ou Y, eu vou dar o apoio para eles. Eu quero sair. Eu quero entender o porquê que você quer sair, só que eu não vou te impedir de sair. Isso já aconteceu algumas vezes. Não, eu quero sair porque a pessoa às vezes não quer falar, tem medo e tal. A gente faz a rescisão, passa um tempo, eu chamo a pessoa para um café e tal. Por que tu saiu? Ah, saí por causa disso. Tudo bem. Eu não vou questionar. Eu vou tentar entender o que aconteceu. Se for da nossa parte precisar melhorar, a gente vai tentar melhorar. Se é a cabeça da pessoa mesmo, o sentimento dela, tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Como que o professor de Muay Thai te treinou, ser um professor de Muay Thai te treinou para ser hoje um grande empresário? A gente passa muito perrengue. Arte marcial, A arte marcial, ela hoje, graças a Deus, ela está melhor vista, mas ela sempre foi muito discriminada. Então você tem que ser muito forte emocionalmente, né? Tem que aguentar muito tranco, aguentar muitos olhares tortos. E esse é o primeiro item que faz a gente ficar forte, é sentir a discriminação. Eu acho que eu me tornei muito melhor como gestor, como líder, na pandemia, quando eu fiquei sem academia. Tá? Por quê? Porque na pandemia, um pouquinho antes da pandemia chegar, eu tive que forçadamente me afastar das minhas 2 academias, que eram as 2 performances. Aconteceu uma situação que me colocaram para escanteio. E aí eu precisei me reinventar. Então comecei a ler muito e a estudar muito, por vontade própria de melhorar quem eu era como pessoa. E aí isso foi me trazendo para novos lugares dentro da internet, novos cursos, novos aprendizados. E eu comecei a entender que eu precisava entender muito mais de pessoas do que de negócio. Que o meu defeito não era eu saber o que eu estava fazendo, eu ter um bom feeling para alugar um imóvel, um bom feeling para direcionar o pessoal. Eu estava sem o tato com as pessoas. Eu não tinha isso. Eu era o líder de lutadores, de alunos e tudo mais, tinha equipe, né? Mas eu estava pecando nisso. Então eu comecei a entender mais de pessoas, a estudar mais sobre pessoas. Um pouco de psicologia, PNL, gestão de pessoas. E aí foi abrindo minha cabeça. E isso, junto com visão, que daí é uma coisa que eu não sei se a gente ganha ou se a gente já tem, o fato de você querer arriscar as coisas, às vezes muito mais do que pessoas que são mais conservadoras. Então quando você arrisca mais, geralmente o teu ganho é maior, né? É igual como se eu fosse investir na bolsa. Então, assim, o risco é maior, mas o mérito, se você ganhar, é teu, né? Por ter arriscado. Perdeu mais. Então, eu tive méritos, né? No que eu fiz, mas, voltando à tua pergunta, a arte marcial, ela te dá muito equilíbrio, ela te dá o poder de entender que você consegue agir sobre situações que muitas vezes as pessoas não conseguem por não ter equilíbrio. Você consegue analisar situações mais friamente, porque se você está numa luta, e é o meu caso, que lutei profissionalmente mais de 40 vezes, se você tomar um soco e se você se desesperar, ou se você ficar com raiva do cara que deu um soco em cima de um ringue ou de um octógono, você vai perder todo o teu gameplay ali, né, a estratégia, e você vai partir para a briga, não para a luta. Provavelmente o outro cara, se tiver um equilíbrio maior, ele vai pegar, vai te mapear e vai te vencer. Resumidamente é isso. E no jogo do empreendedorismo, né, da gestão, se você agir por impulso, você vai perder também. Seja dinheiro, seja o foco, seja a empresa. Tempo. Né? Vai perder muito. Então, você precisa ser frio,
de certa forma, calculista, mas muito analítico, e era uma coisa que eu não era antes. Então a luta me trouxe isso, eu era muito impulsivo. E aí o professor na época pegou e falou assim, Fabiano, precisa canalizar a tua impulsividade, a tua agressividade, a gente tem que canalizar e colocar isso para o teu benefício. E foi trabalhando isso em mim, né? Quando eu consegui começar a entender isso, as coisas foram melhorando na minha vida, de uma forma geral. Quando eu saí de Presidente Prudente, antes de vir morar aqui em Criciúma, eu estava na minha melhor fase financeira, só que eu estava infeliz. Então eu precisei de 6, 8 meses sem praticamente dar aula. Eu vendi um carro que eu tinha lá, que me deu um bom dinheiro, e fui ficar sabático um tempo. Fui curtir, fiquei 8 meses... Eu dava uma outra aula, mas eu mais viajava, tal, do que... Eu fiquei 4 meses viajando pelo Brasil, mochila nas costas, e fui. E aí voltei, dei algumas aulas, viajei mais um pouco, daí fui estudar cidades para ver onde eu poderia morar, porque eu não queria mais ficar lá. Eu estava muito longe de praia, longe da minha família, lá não tinha parente nenhum. Como aqui eu não tenho parente, né? Hoje minha família é constituída, mas não é daqui, né? Não sei se acho que ou eu não me recordo. Como que tu foi parar lá, em Presidente Prudente? Eu fui dar aula de Muay Thai lá a convite de uma academia também. Tá. Eu treinava em Curitiba e uma pessoa lá em Prudente me conhecia de Curitiba. O Guga, ele estudava medicina e tinha tido o primeiro professor, que era o Fábio Piemonte, um faixa preta antigo da Chutebox em Curitiba, tinha dado aula lá durante um ano. Tu era da Chutebox, né? Chutebox. Deu aula um ano lá e voltou para Curitiba. E largou tudo. E o pessoal ficou, né? E aí, treinasse algumas vezes com o Vanderlei Silva, bastante, então? Bastante. Mas... E eu trouxe o Vanderlei para cá. Ah, é? Trouxe. Ele deu um seminário em Cocal ali pra gente. E quando veio o convite, eu conversei com o cara por telefone, dono da academia, e eu falei, olha, eu vou lutar tal dia aqui em Curitiba, venham ver a minha luta, se vocês gostarem, né, do meu jeito, a gente conversa depois e tal. Aí eu lutei, ganhei, o pessoal conversou comigo, apertei as mãos, isso era em junho daquele ano, 2002, e aí em setembro eu fui morar em Presidente Prudente e fiquei lá quase 6 anos. Mas foi a convite também para dar aula por carência de não ter outros professores lá. Aí já estava longe da família e... Longe, fiquei 6 anos longe da família. Então, pesado, né? Não é que é pesado, é que a cultura lá... Eu fui criado no meu eixo Floripa-Curitiba. Tá. Metade da minha família é catarina e metade é paranaense. A parte da minha mãe é catarina. Então, desde a minha infância, eu convivi com praia, com, né, essa coisa toda de família e tal. Presidente Prudente é o oeste do estado. É caipira total, então assim, é fazenda, bem é interior. Bota, é cinto, é chapéu, é pessoal fumando, rodeio, mascando fumo e cuspindo pro lado, fumo ali. Então é rodeio, essa coisa toda. É muito legal. Tanto é que agora em novembro eu vou para lá, eu vou 2, 3 vezes por ano para lá, para dar exame de faixa para os alunos, que a gente tem academia lá ainda. Mas é uma cultura diferente, então no começo você se empolga, é legal pra caramba e tal, mas vai começando a fazer falta com o tempo. E aí, por vários motivos, assim, né, de ficar triste ali com toda a situação, mesmo estando super bem financeiramente, mas não é tudo realmente. Não é tudo. Aí eu larguei tudo pra trás e vim. E Criciúma foi estratégico, assim, como tu falou, tu pesquisou algumas Pesquisei algumas cidades, visitei algumas cidades, e quando eu defini, eu estava em Floripa. Eu estava em Floripa, analisando Floripa, fiquei lá uma semana, rodando e tal, e não senti que ali seria o meu lugar. Daí eu queria coisa menor, parecida com Prudente, mais perto da praia. Aí fiz as minhas pesquisas, né? Fiz análise de mercado, enfim, vários apontamentos. Vim até a cidade em novembro de 2008, eu acho. Novembro de 2007. Por aí. Tratei com o Rômulo, apertei a mão dele, então depois do carnaval eu tô aqui. Ele queria que eu viesse imediato. Eu falei, cara, como é que é o verão aqui? Tá todo mundo na praia aqui perto e tal. Eu falei, então eu não venho no verão. Eu venho depois que passar. E aí, dito e feito, quando passou o carnaval, no primeiro... Foi metade de fevereiro, daí na primeira semana ali de março eu vim pra cá. Cheguei dia 2 de março aqui. E hoje as tuas academias continuam com luta aqui em Sara? Só em Cocal. Aqui em Sara, aqui em... Cocal é remanescente da outra academia, né? Então ainda dá tem. aula? Não dou mais aula. Não. Só gestão mesmo? Só gestão. Tá. Eu estava dando aula particular para um aluno
que é um grande amigo meu, mas ele já... Né, Tedson? Vou mandar para ele. O Tedson voltou a treinar comigo. Eu falei, cara, eu vou colocar o preço lá em cima porque minha hora tá cara agora. Daí brinquei com ele e tal. Mas ele fez um treino e não apareceu mais. Ah, é? Foi agora, faz um mês. Abandonou. Abandonou. Show de bola. Tem um tema que tá rolando agora nas redes sociais, bastante. 2 temas, na verdade, que estão rolando nas redes sociais. Eu quero conversar contigo sobre esses 2 temas. O primeiro deles é sobre uma possível lei que eles querem implementar sobre o personal poder treinar nas nossas academias sem que eles precisem passar um percentual para academia. Tá. Né? Do qual eu particularmente acho um absurdo, vendo do ponto de vista que tu veio com só uma mochilinha e teve que arriscar para ser hoje o grande empreendedor que tu és, né? E existe, né? Essas perguntas rolam para ti e como que tu vê isso hoje no mercado? Como eu te falei, eu sou acostumado a levar pedrada, né? Nas minhas academias, eles não pagam para atender. Eles são liberados. Por quê? Porque todo mundo cobra. E eu estava voltando para o mercado depois desse afastamento que eu tive, que eu te falei ali das academias, veio a pandemia. Na pandemia, por tudo isso, eu estava com um padrão de vida, quando eu me separei da minha ex lá, meu padrão de vida estava tranquilo, porque estava com os meus percentuais tudo em dia e tal. E aí aconteceu essa rasteira que eu tomei, e eu com um padrão de vida muito alto, sem ganho nenhum, começou a ficar ruim. Então, resumindo, na pandemia eu passei fome, tá? Eu, a minha esposa hoje, eu estava com uma filhinha recém-nascida, nós tínhamos uma outra filha especial que faleceu, veio a falecer 2 anos atrás. E foi difícil pra caramba, porque, né, é complicado, você está acostumado de um jeito, daqui a pouco tem que dividir miojo com a tua esposa, sabe? Isso aconteceu, não é história para boi dormir, aconteceu. Aí a minha mãe me emprestou uma grana, eu comprei uma panificadora que estava à venda. Uma panificadora? Uma panificadora, pertinho do campo do Criciúma, ali na esquina do campo do Criciúma. Eu remodelei essa panificadora muito rápido para poder dar uma cara nova, dar uma revigorada, que ela estava em declínio também. 5 meses depois eu vendi ela por 4 vezes mais. Ai, que legal. Então, o teu mercado é o fitness, é o que tu é que era difícil pra gente. Era difícil, assim, muito puxado, negócio. Mas enfim, foi um sucesso, porque a gente sobreviveu dali, passou a viver, voltei a pagar aluguel, porque eu estava em atraso com aluguel, com água atrasada, um monte de coisa assim. A gente se restabeleceu e aí veio o lance das academias. Como a gente eu estava entrando de volta para o mercado e eu abri a primeira academia na rua da Performance, a 100 e poucos metros da Performance, eu abri sabendo de todos os defeitos que tem a Performance. E quando eu abri a Performance, eu abri no erro dos outros. Então, eu sei o que eu criei dentro da Performance durante 9 anos e meio, que foi o tempo, até então 8 anos de academia, mas eu sei o que foi feito ali. Sabe que deu certo. Eu sei cada parafuso colocado ali. Eu sei tudo. Então, assim, eu sabia dos erros e abri em cima desses erros. Foi um sucesso tremendo desde o começo. A Hype, quando a gente abriu, era Hype, depois a gente transformou em Hypeful, né? E um dos pontos que pesou muito foi não cobrar dos personagens. E hoje continua assim. Continuamos assim. E eles não são teus, eles não são tipo, carteira assinada tua. Eles só vêm e trabalham como personal. São pessoas que a gente tem os nossos colaboradores, certo. Nossos instrutores, né? Tem os estagiários, tem os formados, tudo registrado, tudo bonitinho. Porém, na unidade 3 eu tenho 82 personagens de fora. Olha! Na unidade 1 são gente. 65. Em Cocal é menos, mas tem 17. Mas tu tens 80 e poucos alunos, né? Porque o aluno paga, né? Então, o que eu penso? E isso que deixa muita gente inconformada. Mas eu sei do investimento que foi feito. Todo o investimento. E dói saber que a pessoa está ganhando dinheiro ali sem colocar R$1. Só vai ali, corpo presente, atende, sai, tá tudo certo. Mas o aluno é teu ou o aluno é dele? Aí é que tá. Olha só. Quando eu não cobro, eu vou entregar o ouro aqui, tá? Quando eu não cobro, eu tô tendo um aliado comigo, eu tô tendo um marketing gratuito e eu tô tendo menos folha de salário para pagar. Então, eu enxugo a minha folha, eu gasto muito menos com marketing, tenho um poder de atração
totalmente diferenciado, porque eles fazem a propaganda. E outra coisa, se a academia não fosse boa, eles não estariam ali por causa de R$ 20 de um aluno. Mas faz diferença. Sim. Porque se você tem 20 alunos, são R$ 400 que você deixou. De repente, dependendo do qual é o valor que a pessoa cobra, é o mês de um aluno. Tem 20 que está dando aula para 19 e um deixou ali. E o cara tem as contas dele também a pagar. Então, a gente colocou na balança, eu mostrei isso, né? E ficou decidido dessa forma. Não vamos cobrar para poder ter mais parceiros para o nosso negócio. E deu super certo, tanto é que vários meses a gente sorteou jantar, sorteou brinde para quem tem mais alunos, para quem tem mais frequência dentro da academia com seus alunos. Então, assim, eu cheguei a ter 60% dos alunos com personagens. Que excelente para academia, né? Entendeu? É excelente, porém tem personagens que são difíceis de lidar. Sim. Então a gente tem que ter um tato muito bom, uma conversa muito franca e muito pertinente com tem que eles. fazer a gestão de uma pessoa que não é teu funcionário. Exatamente, né? exatamente. Porque daí tem uns que abusam, usam 3 máquinas ao mesmo tempo, querem atender 3 alunos no mesmo horário, na mesma máquina, então acaba incomodando um pouco. Então a gente coloca algumas poucas regras, algumas exigências que são imutáveis, que é um tipo de camiseta, que é não estacionar o carro dentro do estacionamento, deixar o estacionamento para os alunos. Certo. Isso é inegociável. Ah, esqueci minha camiseta. Não atende. Ponto. Ah, mas não sei o que, tá molhada. Não é problema nosso. Sim, Somos organização, adultos. né? Somos adultos. É isso mesmo. Ah, mas tem para vender ali? Tem. Vai lá e compra uma. Então, Pronto, hoje, simples. eles são alunos, por exemplo, da Hypeful e do professor. Sim. Eles pagam a mensalidade da Sim, Hypeful. sim. Isso. Eu acho o máximo esse modelo de negócio. É E porque eu acho que não tem problema nenhum disso. Não, é que na verdade, na minha opinião, né, como gestor, o grande problema é te obrigar a fazer uma coisa que talvez tu não O problema da lei são as obrigações. Isso. Te obrigar você, o teu negócio particular, ter que atender pessoas que de repente não são bem-vindas ali. Sim. São pessoas que não seguem regras, Isso. que só por ter uma formação podem atender. Então, Mas é a mesma coisa que isso. liberar um hospital particular, como a Unimed Exatamente. para qualquer médico pegar um Isso. consultório e atender lá, ou fazer uma cirurgia. E outra coisa, Não pode. o que muitos falam? Falam que querem atender lá sem ter que pagar para a academia, entendeu? Tipo, Sim. a Para você a ter ideia, mensalidade, né? para você ter ideia. eu acho esse modelo bem legal. Hoje, na terceira unidade, eu tenho fila de personal que quer atender ali, Quer levar o aluno para lá. quer levar para lá. E eu travei. Tá travado. Não entra personal novo para atender. Só vai entrar se algum parar de dar aula. Entendeu? Legal. Por quê? Porque chegou num ponto que eu preciso dar qualidade para os clientes, para todos os clientes, não só dos personagens. Eu tenho outros clientes tantos que não têm acompanhamento, né? E eu não posso... Quando você tem muito personal num ambiente só, tem o ego, que às vezes é difícil de lidar, Só mas imagino. principalmente começa a cair a qualidade do atendimento dos personagens. Então eu tenho personagens muito bons, só que passa a ter personagens ruins também. E isso é complicado, porque o aluno é da academia. Mesmo que atendido por um personal, ele é um aluno da academia. Você já teve que dar um ultimato em alguém? Já. Já? Tem pessoas que, por cargas da vida, né, o mundo dá muitas voltas, tem pessoas que eu não aceitei de entrarem ali para ministrar aulas, porque em algum momento no passado ou riram da minha cara quando eu andava de motinho na chuva e comia marmita na faculdade. Como que é a vida, né? E eu sempre andei de chinelo e regata, então as pessoas depois que se formam acham que são os bambambam. E não tem o culhão de você colocar o teu nome na frente de um negócio, o teu CPF para jogo dentro de um banco quando você faz um empréstimo. As pessoas não têm esse culhão. Ah, o meu nome, eu não vou arriscar e tal. Tudo bem. Mas tem pessoas que fazem isso, e são essas pessoas. Então hoje, eu não me formei, como você perguntou antes de começar se eu era formado, eu não me formei. Comecei várias faculdades, passei em outras tantas, mas não consegui me formar, né? E até quero buscar a formação, mas é um segundo momento. Então hoje tenho, vamos dizer ali, eu tenho mais de 100 pessoas que trabalham para mim, dentro das minhas empresas, que são formadas, tem algumas com mestrado,
poucos com doutorado, e isso infelizmente são pouquíssimas. E tem gente que não faz questão de ser um bom profissional, e daí a gente fica meio assim, sabe? Então, no próximo ano eu estou estruturando um modelo que eu quero fazer testes admissionais para personagens terceirizados. Então, vai poder atender se tiver uma nota no mínimo 8 naquele teste. E para quem já está dentro, eu vou fazer pelo menos uma vez por ano isso também. Revalida. Para revalidar quem está dentro do negócio. Fabiana, e ali com esses personagens, porque tem momentos na academia que deve ter uma meia dúzia atuando ao mesmo tempo, dando aula para os seus alunos, né, os personagens externos, ou tu limita por horários? Não, meia dúzia, quando tem, é porque não tem movimento nenhum. Imagina. Então, daí essas pessoas, esses profissionais são caracterizados como profissionais externos, para não criar esse... Eles estão com uma camiseta cinza, de personal trainer, tudo diferenciado. Imagina, e os nossos professores ficam de laranja, que é a cor tradicional nossa. E eles podem atuar de personal? Os nossos professores, no horário que eles não estão trabalhando, sim. Os estagiários não. E a gente tem dentro da academia hoje, tá numa fase de teste, são 3 meses de teste, tá indo pro 2º mês, que é o face-to-face. É um método de atendimento que eu estou dando a chance do meu estagiário aprender a ser personal. Então, a pessoa que não pode, às vezes, pagar um personal, que é tímida, essa pessoa quer um acompanhamento mais não tem um amigo para ir junto, a gente está oferecendo esse face-to-face. Ele é um valor de R$300, já inclusa a mensalidade, e tem um atendimento personalizado. Mais de perto dele ali. Tem um estagiário sempre com ele e com no máximo mais uma pessoa. Esse estagiário pode ir com check-in, entrar no aplicativo, faz o check-in no horário que quer ir, e aquele horário é reservado para aquela pessoa. Então, essas pessoas, a gente já está com a agenda cheia. Eu vou ter que abrir uma 2ª turma de face-to-face, porque deu super certo. São pessoas que às vezes não podem pagar tanto um personal que custa R$1.000, R$1.200 no mês, mas querem ter esse atendimento. Então, a gente está dando chance da pessoa ter o acompanhamento, e eu estou ensinando o meu estagiário a se formar um bom personal. Uma boa pergunta. Como que está o mercado de personal? Como que está a hora-aula? Tu tens uma noção de como que está hoje? Claro que tem, né? Mas como é que está? Dentro da academia, eu considero que eu tenho pelo menos 3 dos melhores personagens de Criciúma estão ali. Eu acredito que estejam por volta de R$140 a hora-aula, desses aí. Tem gente que cobra 70, 80, mas quem se capacita, quem mostra os resultados dos alunos de uma forma coerente, né, que cabe dentro do que é correto, eu te digo que essa pessoa está tranquila. Trabalha bastante, mas tem um bom rendimento. Nada que a gente trabalhe pouco... Mas tá um bom valor, né? 140, né? Mas eu acho que é a ponta da pirâmide, né? 140 hora aula. Mas eles, por exemplo, eles têm um aluno só por hora, ou eles têm mais alunos nesse horário? É um aluno por hora. Um aluno? Às vezes é um casal, por exemplo, daí tem um entendi. valor diferenciado e tal, mas vamos dizer, de 140 cada um não deve baixar para 220, por exemplo, a hora-aula. Então, assim, é uma hora-aula considerável. Sim. Graças a Deus está sendo mais valorizado hoje. Graças a Deus. E esses de 140, agenda cheia. Isso que é interessante, né? Todos eles, agenda cheia. Tem personal que trabalha atendendo presencial até o meio-dia. Tem uma menina lá que faz assim, ela atende até meio-dia e treinava à tarde antes, às 4 horas. Ela desceu o horário para treinar ao meio-dia, 1 hora. Então ela treina, almoça e vai fazer atendimento online. Trabalha até as 5 da tarde online, depois vai para casa. Olha só, eu acho o máximo isso. Eu lembro quando eu fazia... A minha primeira faculdade foi Educação Física, né? E eu sempre passei bastante preconceito por, ai meu Deus, como que tu vai fazer Educação Física? Que profissão jogada fora. E eu... Gente, eu sou apaixonada, é a profissão dos meus sonhos. Exatamente por saber esse grande oceano azul que é o empreendedorismo dentro dessa área. É um oceano azul. Sim. Mas tem um monte. Mas é um oceano azul para quem sabe trabalhar de verdade. Para quem sabe empreender. Para quem sabe pegar o que aprendeu lá na faculdade e colocar Porque assim, a faculdade é uma coisa. Empreender é outro mundo. Juntar os dois, então, fica legal. Em 1996, eu passei na Federal de Curitiba para Educação Física. E não fui cursar porque não era a profissão que meu pai queria que eu seguisse. Olha só, tu vê. Aí eu depois passei, no mesmo ano, passei em odonto na Estadual de Ponta Grossa, passei em Direito em uma faculdade particular
e passei em administração numa outra particular. Aí para seguir a carreira dele, eu tinha que fazer ou administração ou economia. E fui fazer administração, fiz 1 ano e meio Faculdade, já tá formado em faculdade. coxas, fiz 1 ano e meio e aí não era o que eu queria. Daí na época eu larguei uma namorada de 3 anos e meio, larguei a faculdade, larguei tudo e fui morar fora do país. Aí fiquei quase 1 ano fora e depois voltei. Sempre gostou de exercício? Sempre pratiquei. Sempre Desde treinou. muito novo. Muay Thai, ou já estava na luta ou era Ludicamente eu comecei lá no jardim de infância, no judô, com uns 3 anos de idade. Era uma escolinha perto da minha casa. Fiz até 11 anos, fiz judô. Daí a gente foi morar em Ponta Grossa, no Paraná. Dos meus 10 aos 14 eu fiquei lá. Daí fiz um pouquinho lá em Ponta Grossa. Tentei karatê, não gostei. Tentei capoeira, não gostei. Daí fui para os esportes coletivos. Joguei basquete, daí fiz atletismo, futebol de salão e tal. Com 14 anos voltamos para Curitiba. Com 15 anos eu voltei para Daí comecei o Muay Thai com 15 anos. Daí não parei mais. Ah, que legal. A gente também tem uma história bem legal com o esporte, muito interessante, né? Outro assunto polêmico, já falando em atleta, falando em performance, é a questão que, infelizmente, eu acredito assim, ainda mais tendo as 2 áreas de formação, que é a educação física e a medicina, eles enxergam de uma forma preconceituosa o uso de hormônios. Claro que para defender o abuso, né? Mas, infelizmente, por conta dessa defesa exacerbada, eles acabam demonizando o uso, né? E com isso afasta as pessoas de um uso correto. E eu vejo, né, que no mundo das academias a gente tinha muito mais liberdade de falar sobre isso do que no mundo médico hoje, né? Então foi o quê? Foi ano passado que eles falaram ali, né? Proibiram os médicos de fazer alguns tipos de tratamento, principalmente relacionados à estética. E como que tu vê isso em relação ao esporte? O que isso atrapalha? É um assunto muito difícil de pontuar e de achar um denominador comum. Por quê? Esporte de rendimento, ele não é saudável. São raras as pessoas que têm uma saúde muito boa por conta de um esporte de rendimento. Perfeito. Até porque geralmente a vida de atleta se encerra com 40 anos e aí depois a gente vê muita transformação de forma negativa por parte dessas pessoas. A questão do uso de hormônios, eu não consigo te dizer se eu sou a favor ou contra, tá? Antigamente eu apontava a favor, porque te melhora a performance e você precisa render. Quando a gente sabe que tem pessoas, principalmente homens, com hipogonadismo, né, você vê que o rendimento deles acontece, ele rende, daqui com 28, 29, 30 anos, puf. Aí, o cara não soube a hora de parar e tal. Não é muito difícil para um atleta. Eu vou falar pelo mundo das lutas. Que você precisa ter força, ter explosão, ter a sagacidade de conseguir controlar o teu ritmo durante 15, 20 minutos de luta. Então, quando você não tem esse benefício, esse recurso hormonal, você fica para trás muito cedo, né? Vindo para o mundo das academias, a gente sabe que existe um uso indiscriminado. Mas a gente sabe também que existem muitos bons médicos que fazem um acompanhamento multidisciplinar, inclusive foi o assunto que a gente teve semana passada numa palestra aqui que a gente teve na SIC, na Farm Station da Alessandra. Quando existe essa multidisciplinaridade, quando existe um bom entendimento, pessoas realmente preocupadas em fazer o bem, você passa a ver que o uso do hormônio ele traz muitos benefícios. Porque ele é a cereja do bolo, né? Ele não deve ser a máxima. Não é o principal, está longe de ser, inclusive, porque se ele for só esse item, você não vai ter a saúde que você espera ter. Você tem que ter, sim, uma alimentação muito boa, um sono muito bom, um treinamento adequado, equipamento. É claro isso. Existem algumas pessoas hoje que são bons exemplos dentro de Criciúma de saúde plena, com o uso de pequenas frações de algumas vitaminas, alguns complexos, algumas formas manipuladas e também hormônios. Então você vê uma mulher hoje com 52, 54 anos exibindo um corpo que uma jovem muitas vezes não tem, você vai falar que é prejudicial?
Se você pega a bateria de exames dela, tá tudo 100%. Pega uma jovem que está comendo Nescau de colher em casa assistindo Netflix. O que essa pessoa vai ser com 20 anos de idade? Que o umbigo dela tem 2 centímetros de profundidade porque a camada de pós da barriga tá caindo, né, para fora da calça. Então, assim, é difícil falar, mas eu acho que a pandemia veio mostrar bastante coisa. Eu sempre falo, é difícil falar sobre a pandemia dizendo que ela tem benefícios, porque se perdeu muito. A minha filha foi por conta de pandemia, né? Por conta de uma vacina, mas que foi por conta da pandemia. Sim. Então é difícil falar sobre isso, mas para a área da saúde, para a área de melhoria de saúde, a pandemia deu uma chacoalhada geral. Então as pessoas passaram a entender que sim, o esporte ele é imprescindível para a saúde, ele é essencial. E quando eu consegui aqui no sul do estado colocar em algumas cidades, tornar uma lei que torna a atividade física essencial ao ser humano, a gente montou um projeto de lei e eu consegui aqui no sul colocar em algumas cidades. A única cidade que eu não consegui foi onde eu moro, Cocal do Sul. Ah, sério? As outras todas eu coloquei. Então eu estive com os prefeitos, estive com vereadores, alguns deputados que nos acompanharam e a gente conseguiu fazer isso. Então você vê que mudou a cabeça. E essa parte hormonal, eu tenho certeza que vai ter um crescimento positivo muito grande nos próximos 10 anos. A mentalidade das pessoas vai mudar. É o preconceito que vai deixar de existir numa grande massa, que é a massa de classe A e classe B. De pessoas que vão de 25 aos 45 anos. Essas pessoas estão vindo numa pegada agora que elas vão sentir muita falta de hormônios no corpo delas, pelo estilo de vida que tem. Então elas vão começar a procurar agora atividade, muito mais do que antes, o crescimento ele está sendo muito grande, então elas vão sentir falta muito cedo, pelo estilo de vida, e vão fazer essa mudança muito rápido, e vão precisar disso. Eu fui num curso agora, faz um mês, né? Que é num congresso da minha sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. E lá tem um grande médico, que talvez tu o conheça, que é o Diogo Viana. Né? Que ele era um anestesista e largou tudo para trabalhar com qualidade de vida Sim. e principalmente hormônios. Então ele toma porrada de tudo quanto é lado. E ele levanta bem essa questão, né? De que não adianta, ele fala exatamente assim, dieta merda e treino fofo e botar o hormônio que não vai adiantar, vai prejudicar. Inclusive, todas as aulas que ele começa falando o lado negativo da questão hormonal. Mas ao mesmo tempo, e eu concordo com ele em tudo, né? Eu acho ele o máximo, inclusive. Ao mesmo tempo, ele fala que é também sensacionalismo dizer bomba tô fora. Porque daí pessoas que não conhecem, não querem, não têm às vezes a possibilidade de ter um médico cabeça aberta para te ensinar esses passos, já tem um preconceito antes disso, né? Você sabe a idade dele? Do Diogo? Que é 46? É isso. Nós estamos passando por um momento na medicina que os médicos jovens, e jovens que eu digo 32, 35, até essa faixa etária de 40, 45, é essa galera que vai mudar isso. É esse pessoal. Por quê? Porque são pessoas que têm a cabeça mais aberta, mesmo tendo professores nas faculdades um pouco mais antigos, com a mentalidade mais antiga. Eles estão vendo o benefício disso. Eles sabem hoje que, por exemplo, um cara que toma muito hormônio e tem nos seus índices mais de 1000 nanogramas, vai começar a ter uma camada adiposa maior também. Da mesma forma que um cara que está com menos de 200 vai ter a camada adiposa maior também. Já é sabido disso. Então, quando você consegue controlar num homem de meia idade, de 40, 42, 45 anos, e você se existe um limite mínimo e um máximo para você trabalhar, por que você vai deixar aqui embaixo, se você pode trabalhar com saúde aqui em cima? Então, por que não deixar ele trabalhando aqui em cima? Por que não deixar esse motor agir de uma forma competitiva sem arriscar quebrar? Por que não? Por preconceito, na minha opinião. É preconceito? Então, vamos lá. Vamos ser inteligentes o suficiente para trabalhar com coisas positivas dentro de um limite máximo e com coisas que são ruins lá para menos. Sabe o que eu sentia? Que quando eu saí da faculdade de medicina, né, eu também saí em meio à pandemia e dividi os águas para mim. Porque quando eu caí no mundo real
que a gente está no mundo da faculdade, tu cai no mundo real, Sim. né? E eu vi que eu tive que escolher um lado, né? E eu acredito que acertei no lado que escolhi, que é de salvar pessoas, de tratar pessoas, de pegar o que a gente tem e fazer aquilo que é o melhor para a pessoa na sua individualidade. Eu me deparei com perguntas desse tipo. Será que realmente todo esse preconceito tem que ser levado desse jeito? Comecei a estudar sobre isso. E eu me sentia envergonhada quando pessoas não eram médicas e eu não sabia nada sobre esse assunto. A gente sai da faculdade de medicina sem saber, Nada. Fabiano. Nada. A gente só sabe o seguinte, não façam. Tá, beleza. Mas por quê? Eu preciso saber. Até porque, assim, ó, hoje eu recebo no consultório, até recebi há pouco tempo um paciente que ele estava fazendo um uso abusivo, ele já estava tendo muitos problemas de saúde, já estava tendo, inclusive, crises, né, de ansiedade que estava acontecendo pelo uso abusivo. Ele foi até indetectável o top que ele estava, fadiga intensa, perda de massa muscular e não conseguia fazer o desmame, tá? Ele usava uma medicação underground. Então, ele caiu para mim e eu consegui hoje, né, com a capacidade técnica que eu estou construindo, de tirar, fazer uma TPC nele, e ele mandou uma mensagem pra mim, ele falou assim, Júlia, eu sou uma pessoa sem hormônios top, entendeu? E a gente não tinha essa capacidade. Chega, bate no médico, o médico fala assim, ó, não existe evidência pra não dizer assim, não, eu não sei o que fazer, Exato, eu vou é mais fácil. ver, É mais fácil bloquear. Quando você... E por isso que eu tô falando que as pessoas que vão mudar esse jogo estão nessa faixa etária. A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é a maneira que a gente estuda. As maneiras que são feitas, imputadas para as escolas e para as faculdades. O MEC, ele é muito limitado, e isso é proposital, politicamente proposital, e é cultural do país. Quando você vê faculdades inglesas, americanas, australianas, francesas, trazendo novos assuntos a respeito principalmente de hormônios, você fica espantado como isso aqui que a gente vive hoje é atrasado. Então, quando você tem cursos dentro da faculdade sobre hormônios, você fala, pô, peraí, por que lá tem e aqui não tem? E aqui não vai ter. Aqui vai ter eventos particulares falando sobre isso, que você vai contratar um Paulo Musi da vida, que atrai muito público, é um cara muito caro, mas atrai muito público. Você vai pegar um Rodolfo Pérez, que é um exemplo de nutricionista dentro do país, uma Tatiane Faria, aqui de Balneário Camboriú, que é excelente, e vai trazer para um curso desse, ele é extremamente engrandecedor, só que extremamente caro. Então, para você cobrar de um aluno, de um cliente para ir numa palestra dessa, R$ 1.500, não vai ter ninguém. Então, você tem que ter culhão para conseguir patrocínios, conseguir fazer um evento desse para poder falar disso, porque em faculdade você não vai aprender. Da mesma forma que em faculdade não ensina um professor de educação física a prescrever treino, a ensinar musculação. Perfeito. E é ridículo, porque a pessoa aprende a fazer joguinho, fazer dança, a regra do handebol que nunca jogou na vida, a regra do basquete, como que é um bloqueio, como que é... Coisas que nunca vai usar. Então tá jogando o tempo fora, tá formando um profissional que vai ter que buscar outros tantos anos de estudo, de cursos aleatórios, que vai ter que escolher para se poder começar a se profissionalizar. As pessoas que têm didática e se puxam um pouco mais, elas se formam sabendo mais. Quando eu estava há 10 anos atrás, 8 anos atrás, na frente daquela outra academia, na época eu agia contra a lei, porque a gente permitia que os estagiários dessem personal. E eu brigava com o CREF naquela época, porque ali eu estava preparando essas pessoas. As pessoas tinham 4 anos dentro da academia ali comigo de estágio e dando aula. Trabalhavam como estagiário na sala, fazia o peão da sala mesmo ali, e depois faziam os corres deles como personal. Não por nada. Estão aí voando. Por quê? Porque tiveram a prática da coisa. Foram mérito deles, ir atrás de cursos externos, tudo mais, mas a gente muitas vezes pagava combustível, pagava o hotel, alimentação e tal, para o pessoal ir. Então isso deixou eles prontos, não foi a faculdade. A faculdade dá a base muito boa de alguma coisa, mas ela é só um cheirinho, base não é a muito vida boa, real. não. Eu estou falando da educação física, tá? Medicina eu nunca presenciei, né? Conheço
tive bons alunos que se formaram em medicina, mas então a educação física ela é muito limitada nisso. Não sei a medicina, né? Também. Acredito que não seja tanto, tá? Tanto. Porque você consegue fazer uma residência específica, né? Então isso te dá um pouco mais, tá certo que são mais 2 anos. Dá né? 2, 4, 6. São pelo menos mais 2 anos. É que sabe o que eu vejo das universidades hoje? Infelizmente, que elas nos preparam apenas para ser funcionários. Para ser pensamento de não ter o seu negócio próprio. Sim. Então, a medicina principalmente, né? Ela te prepara para ser um funcionário SUS. Então, eu saio preparada para ser uma médica de SUS. Isso PSF. é um fato, tá? Muito, assim, me senti com muita confiança desde o início. Agora, se eu decido fazer o que eu faço na unidade de saúde no serviço particular, daí o mundo encarde, entendeu? Porque apesar, a medicina não está preparada para o empreendedorismo. Já a educação física já está com uma mentalidade um pouco diferente. Não sei como que está hoje, né? Não sei se é porque a minha mentalidade era assim, né, Dinho? A tua também, né? Era voltada para... Mas ainda na verdade, todo o curso, o próprio curso de administração não forma as Não forma pessoas administração. para empreender, né? Cara, como é que você vai aprender um curso de administração hoje no mundo que muda a maneira de administrar a cada 6 meses, cara? Então se torna obsoleto o negócio. Olha só, como é que hoje as pessoas, os psicólogos, conseguem atestar uma criança com TDAH? Tem testes? Teste clínico ali, né? Será que não tem teste de uma criança de 7 anos para montar a grade escolar dela de uma forma diferente, para que ela seja direcionada porque ela é boa? Por que não isso? Para que a pessoa tem que aprender fórmulas e mais fórmulas de matemática se ela não é de exatas? E isso a gente consegue identificar. Deixa de crescer naquilo que ela é muito boa, aquela habilidade que ela tem de muito bem. É claro, a gente consegue identificar isso cedo. Se me disserem que não consegue, desculpa. Também acho. Aí, né, é uma afronta. Até então, mesmo no teu mundo, né, nas artes marciais, tu já consegue ver a criança que tem uma predisposição para luta agarrada, para luta mais em cima, né? Consegue, então, lógico, a criança é mais fácil de a gente moldar. Né? Ela é uma esponja de absorção que vem muita coisa e ela absorve aquilo ali. Mas, como eu falo, existem formas técnicas de você selecionar pessoas. Sim. Existem formas genéticas de você selecionar pessoas para esporte também. Então, se você faz uma análise de genes e você vê que essa pessoa tem tendências a isso, tem tendências àquilo, tem tendências àquilo, tem exames hoje genéticos que te dizem as tendências de doenças que você pode ter com percentuais exatos. Não é nem aproximados, são exatos. Então, poxa, como é que eu não vou conseguir fazer isso com uma criança para poder direcionar ela? Eu tenho 2 filhos pequenos. Os meus filhos, eu estou analisando eles todo santo dia. E uma coisa que eu não vou cometer, que meu pai cometeu comigo, é apontar a direção que ele tem que ir. Eu vou dar os caminhos dentro do que ele escolher, ou do que ela escolher. Aí tu vai empurrar. Aí eu vou dar os caminhos, aí eu vou apoiar. Eu quero cuidar de dinossauro. Tem certeza? Vamos lá. Eu vou te indicar cursos que você vai aprender sobre paleontologia, ou que seja lá o que for, para ser o melhor cara daquilo ali. Isso. Que vai ganhar dinheiro com aquilo ali. O melhor do que seja o faz. melhor daquilo ali. Então, se vai dar certo ou não, a vida é dele. Não vai poder dizer que meu pai me frustrou. Só o tempo dirá. Até porque, né, Fabiano, o que a gente vê, e a gente vê isso muito claramente em ti, né? O CNPJ é muito mais... O CNPJ, ele ganha mais dinheiro do que o CPF, né? Apesar de o CPF tem que ser forte para tu ter um CNPJ forte, né? Mas hoje em dia, um médico, enquanto médico, ele ganha menos do que um empresário. E às vezes... os médicos, eles às vezes não muitos, né? Porque muitos colegas meus, eles saem da faculdade frustrados com isso. Porque eles acham que já vão sair ricos, ganhando muito dinheiro. Entende? É que, vamos lá. O médico ganha menos que qual empresário? Depende. Pois é. Então é muito vago isso. Tem médico que sai formado, entra num PSF, não sei aqui em Santa Catarina, mas lá em São Paulo, 35 mil por mês. Fora os plantões. Então, o cara que estava pagando 12 mil de faculdade no Oeste, que tem lá em Prudente, lá, que pagava 12 mil, mais aluguel, mais almoço, mais isso, mais aquilo, curva, vamos lá, a despesa do pai era 15, 20 mil por mês. Durante Daqui a pouco, 6 anos.
Daqui a pouco mudou da água para o vinho. O pai que estava desembolsando tudo isso, investindo no filho, opa, não paga mais nada, ou ainda, por ser um paizão, mãezona, continua pagando aluguel, continua pagando um curso, né? Uma nova formação e tal. A pessoa começando com 35 mil, um jovem de 23, 24 anos. O que eles vão fazer? Compra um carro 100% financiado, com uma parcela de 5 pau, um puta de um carro, vão para as festas, estão lá com o bolso cheio. Tem muito empresário que é empresário e tem empresa hoje que fatura 5, 6 milhões ano, mas na última linha do DRE não sobra 15% desse faturamento. E você divide em 12, você vai ver que é um salário que não é bom. Então, assim, é muito vago isso. O que importa hoje é, para qualquer pessoa que seja, quanto sobra no final do mês. A liquidez, E o que você faz com isso. Não me adianta sobrar também uma grana de 40, 50 mil todo santo mês, me sobrar do meu emprego e eu gastar mais do que me sobra do meu salário, do que vem para o meu bolso. Então, precisa existir um cuidado muito grande e daí sim deveria ter, desde uma 7ª série, não sei como é que se fala hoje em dia isso aí, mas uma 7ª, 8ª série, aulas de empreendedorismo, de educação financeira, de como se portar perante a sociedade, que é uma coisa que a gente não tem mais, que é moral e cívica, que é uma matéria muito antiga, que eu acho que não deveria ter saído da grade de ninguém nunca, né? A parte de religião que existia nas escolas antes é uma coisa que, beleza, talvez seja difícil de lidar, porque existem várias religiões hoje que estão aí borbulhando. Então, assim, o ganhar, ele é relativo. Eu acho que quando você é bom, você vai se destacar em algum momento. Você tem que ser muito forte para passar as dificuldades que vão até esse momento. E quando chegar nesse momento, você ter cabeça suficiente, maturidade suficiente para saber que você precisa ter as suas economias, você precisa saber fazer investimentos e você precisa saber viver. Porque não adianta também a pessoa ser aquela pessoa que só aguarda, grana, aguarda e não vive. Né? Eu não sou adepto desse modelo de vida. Eu procuro ter um estilo de vida que eu consigo me dedicar muito para o meu trabalho, me dedicar muito para a minha família e me dedicar muito para mim. Para mim, nesse momento de hoje, eu não estou me dedicando, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não treina há mais de 2 anos, a minha alimentação está razoável, fiz uma bateria de exames agora, foi tudo bem legal, mas ainda assim não é uma coisa que me garante uma saúde mais plena, vamos dizer assim, né? Uma saúde melhorada. Estou bem, mas eu não estou me cuidando como eu deveria. Só que eu estou muito focado na minha família e no meu trabalho. Então, eu sei que equilibrar as 3 coisas é um pouco mais difícil, né? Então, eu prefiro sempre equilibrar 2 muito bem e deixar uma um pouquinho mais para baixo. Hoje, como empresário, tu investe? A gente tem alguns investimentos, sim. No imobiliário? Também, mas hoje eu tenho uma reserva que a gente, como a gente está expandindo, a gente está fazendo os investimentos na expansão. Eu tenho o meu fundo de reserva particular, que ele é intocável, não sobra muito por causa desses novos investimentos que a gente vem fazendo, mas ele está ali todo mês. Então, ele é uma segurança financeira para uma nova pandemia, para uma nova coisa, que foi quando eu me compliquei. Sim, então, isso eu aprendi com a dor. Eu tinha uma reserva. É que realmente foi uma sacanagem muito grande que fizeram comigo, né? Administrativamente falando. Então, tinha minha reserva e tal, mas não era uma reserva para uma dificuldade, não para um 0 a 0 assim. Tava aqui com um salário bem bacana, e daí zerou do nada e zerou por 1 ano e pouco, entendeu? Nossa. Então, eu não estava preparado para isso, porque eu tinha vindo de uma recente separação. Era uma separação de 1 ano e pouco, então, durante 1 ano e pouco, eu consegui guardar alguma coisa que me sustentou durante 6 meses pagando contas, né? E aí, depois disso, eu não tive, mesmo que as academias voltaram com 35 dias e tal, a pandemia perdurou por um bom tempo. Sim, meu Deus. E o meu ganho que foi lá para baixo. E a tua mulher da área também? Ela é personal trainer formada. Há 17 legal. anos, se não me engano. Hoje ela atua como personal trainer nas empresas. Isso, atua dentro da 3ª unidade, que ela prefere ficar só ali, né? Então tem os clientes dela ali. Ela chega para a primeira aula às 8h30 da manhã
e se estende às vezes até as 5h30 da tarde, que é quando a gente sai juntos, pegamos os pequenos na escolinha lá em Cocal e vamos para casa. Daí das 5h30 para frente a gente tá offline. Eu achei muito interessante quando tu me falou que... Não, a noite é com a minha família, né? E pra gente que trabalha com academias, né? E a gente sabe que nossos horários, nossos mundos sempre eram ao contrário das pessoas, né? A gente viveu isso durante muitos anos. Agora que o Edinho conseguiu... Porque cada vez que eu tinha um filho, saía um funcionário, ele tinha que voltar a trabalhar. Daí eu tinha que... foi bem difícil. Agora que ele tá conseguindo... Agora, depois de 12 anos tendo academias, que ele tá conseguindo voltar para a família novamente. Isso é difícil, né? Eu sou muito preocupado com isso, porque assim, eu não quero perder a pessoa que está do meu lado. E eu não quero ficar longe dos meus filhos. Então, eu tento colocar na balança, e eu falo para ver isso muito, né? A gente está ampliando, a gente vai abrir academias fora daqui, eu vou ter que visitar e tal, mas eu jamais vou me permitir ser um pai ausente. Eu falei hoje até pro Wilson, que é o veterinário, que é sócio da academia, eu falei, cara, eu não me permito e não me imagino longe das crianças, por motivo de separação. Se eu tiver que viajar a trabalho uma semana, sinto muita falta, mas eu sei que eu vou voltar e vou estar lá 2 meses junto com eles. Agora imagina você saber que você vai ver teu filho um final de semana a cada 15 dias. É inadmissível para mim. Então, eu tento cuidar muito bem dela, né, para ela nunca pensar em se separar de mim. É uma premissa básica, mas a galera não pensa nisso. Quero crescer, e muitas vezes a pessoa, vamos para os Estados Unidos crescer, por exemplo. Chega lá, trabalha, esquece da família. Acabou. Morreu a relação, porque foi trabalhar. E que esse é o maior sucesso, eu acho, de um homem, é a família, né? É lógico que é. E eu fui pai muito velho, né? Eu fui pai com 44 anos, então... Quando todo mundo já não tinha esperança mais, apareceu um cabeçudinho lá, a Yasmin. E eu tento fazer esse equilíbrio de uma forma que eu sacrifique um dos lados um pouco, não muito. Então agora eu estou sacrificando um pouco mais a família, porque é uma fase de crescimento da academia. Então eu pretendo fazer essa fase de crescimento durar até o meu aniversário de 51 anos. É uma meta que eu tenho. E quando que é? 47 agora, tu falou? 47, eu faço em fevereiro. Então eu tenho mais esse tempo para acelerar, e aí depois eu quero tirar o pé do acelerador para isso e conseguir, porque daí meu filho vai estar com 4 anos e pouco, a Yasmin já vai ter 6 e pouco, então para viajar vai ficar mais gostoso, eu vou conseguir fazer o acompanhamento das coisas, né, com o celular na mão, online, então eu não vou deixar cair, isso é não abro mão da família, eu sou apaixonado pelos meus dois, pela minha esposa, então eu não consigo me ver hoje. Existe a correria do dia a dia, né? Mas eu não consigo me ver hoje longe deles. Para mim, eles são realmente o meu mundo e é o que me move para fazer as coisas acontecer. Aquela metáfora que tem, né, cara? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, exato. Falando em online, né? Para a gente ir para o nosso último assunto, tu manja e manda muito bem no mundo online. Tu acredita que esse feeling que tu tens, que tu entendeu que a rede social tem esse papel, fez diferença no crescimento da Hagful? Bastante. É posicionamento. Eu sou uma pessoa tímida. Ah, é? Eu sou muito tímido. Mas eu fiz da minha timidez uma força. Eu trabalhei muito em cima disso, sozinho. E eu falei pra Via até agora. Começou a chover palestra, começou a chover coisa. Eu vou sair daqui hoje. Te falei, né? Vou correr, vou tomar banho, vou dar uma palestra hoje, 7h30 da noite. Que é para um time de handebol aqui da cidade, né? Para a seleção da cidade de handebol. Então, o fato de viver muita coisa muito intensamente, de tomar muita pedrada, de ser alvo de muitas críticas e tal, por ser a pessoa que eu sempre fui, de ter um posicionamento muito forte, de não ter meias palavras muitas vezes, isso é bom e muitas vezes não é. Eu não era tão político, né, a ponto de cuidar das palavras, faz a gente crescer. Então, quando a gente consegue trabalhar uma fraqueza e colocar o crescimento pessoal junto, acaba se tornando uma força. E entender que a rede social ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim, como para mim já foi ruim, quando eu postei um vídeo que teve uma situação dentro da academia, que
um picareta lá, queria dar aula no meu lugar de Muay Thai e tal, eu dei um esfrega nele e postei isso na internet. Isso aí foi muito bom para muita coisa, mas eu tive que pagar uma grana de indenização para ele, entendeu? Então, assim, você tem os dois lados da moeda e você pode trabalhar em um deles, né? E aí eu comecei, como eu te falei, na pandemia, a estudar e perceber que realmente a internet, para quem sabe utilizar ela é muito benéfica. E é tu que desenha, por exemplo, o que tu vai fazer Para academia, não. Para academia tem uma menina que eu sempre quis ter dentro do time ali, que é a Yasmin Cassiatori. A Yasmin, ela é fantástica com os cuidados que ela tem. Ela tem a atenção que eu tenho, eu sou meio chato com algumas coisas, ela também é. Então, assim, casou muito bem. Ela trabalha só com vocês? Não, ela trabalha com um monte de... agência. Tem uma agência, Ah, tá. uma eugência, né? Que é ela e mais agora uma menina, a Gabi. Urgência, Mas ela tem outros clientes, mas eu cedo o meu escritório lá na academia para ela trabalhar lá quietinha no canto dela. Então ali ela tá sempre treinando na academia, né? O personal dela tá lá, o Fequinha. E lá ela tem um centro de apoio para ela trabalhar. Então... é uma forma de agradar, de ter ela próxima também e poder desenvolver junto. Simbiose. E no meu Instagram pessoal eu cuido muito com o que eu posto também. Antes eu postava um monte de coisa mais aleatória, hoje eu estou cuidando mais. Estou me preparando para começar a deixar ele mais profissional, porque eu vejo que esse crescimento das academias vai me colocar num patamar, que é um patamar que eu busco, é um objetivo. E as academias são o meio que vão me levar para lá, para daqui a pouco ser uma referência não só aqui. Então, eu preciso me preparar, né, profissionalmente para isso. O meu Instagram hoje não é pronto para isso, mas eu estou aos poucos assimilando e me desenvolvendo para tornar ele profissional a ponto de que eu consiga ter a atração, né, de novos seguidores e tudo mais, de pessoas nichadas, justamente por ser o Fabiano que vai ser essa pessoa no futuro. Show de bola. A internet é o futuro, né, cara? Quem estiver fora do mercado online vai ficar um pouquinho para trás, né? Com certeza. Sabe disso aí. A tecnologia, ela é um carro-chefe, ela é uma ferramenta absurda de crescimento para quem sabe utilizar. Até ontem eu fui participar de um podcast também, que era sobre tecnologia, né, no mundo das academias e tal. A gente conversou muito sobre isso. Quem está fora de certas tecnologias, pelo menos no setor das academias, são realmente empresas que vão fechar muito em breve. Uhum. Então, eu vou começar a estruturar um outro segmento dentro da academia, né, que daqui a pouco eu vou lançar, mas que vai ser online. Não vai ser presencial mais. Ah, que legal. Show. Da hora. Fabiano, eu gostaria de dizer que foi um prazer te conhecer melhor, né? A gente prazer foi meu. Pelas redes sociais, ver a Hypeful crescendo e eu realmente torço de coração que ela flutue, voe, porque vai. O que a gente precisa é de pessoas engajadas em mudar a saúde e qualidade de vida das pessoas e o exercício é fundamental para isso. Ele é a pedra angular da saúde. Sem o exercício, ele fica impossível. E eu te digo que a musculação... ela é um pouco mais aprofundada nisso, ela é a base de todos os outros esportes. Então, o exercício resistido, hoje, ele é fundamental para todos. Para quem faz qualquer outro esporte, ele precisa, porque as pessoas vão envelhecendo e não vão tendo mais o ganho da massa magra com outros esportes. Vão tendo a queima, na realidade. Além da pandemia que estamos assistindo de obesos, estamos também numa pandemia de sarcopênicos, né? Então, a massa muscular sendo jogada fora, que é o que deveria estar sendo ao contrário. Exatamente. Era massa muscular para dentro. Essa é a verdadeira poupança de vida que a gente deveria fazer. E eu vejo realmente muitos alunos engajados na tua academia. As pessoas dizem com orgulho, eu faço lá na Hypeful, que bom. né? Que eu bom. vejo profissionais que trabalham lá e falam dessa mesma forma. Então, eu realmente desejo muito sucesso, que Obrigado. tu cresça muito. Para finalizar, eu quero te dizer uma coisa bem legal, bem especial. Eu atendi uma paciente essa semana no consultório e que ela treina lá na Academia de Cocal. Tá. E daí ela conversando com o personal ali, professor, teu professor, e daí ela falou, ela tem uma doença que é vasculite de Takayasu. É uma doença difícil, né, de ser conhecida e tal. Desconheço. E daí o professor falou, né, ele me conhecia, não sei porquê, deve ser porque, né, ouviu falar de mim. E daí ele falou assim,
pede pra ela mandar alguma coisa pra ver como que eu posso cuidar de ti melhor. E eu achei isso incrível, porque a gente sabe que tem pessoas com egos assim, né? Tão inflados, que não são capazes de ver que é o paciente que importa, e não a gente enquanto profissional. Eu sempre falo para eles, todos os alunos são importantes. Eu não quero aluno por número, eu quero aluno por nome. E saber quem é quem. Saber de cada dificuldade, de cada anseio, de cada dor, de cada frustração, de cada alegria. Vocês precisam ser amigos dos clientes na ponto de saber esses detalhes. Então, assim, como todos importam, eles entenderam que a gente precisa ter, e a gente debate nos grupos da academia, quase todo dia, ó, tal aluno tá com tal lesão, tá com pós-cirúrgico, tal. Vou prescrever isso aqui. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Todos eles têm a humildade de colocar no grupo isso e de debater em grupo isso. Então, é uma cultura que a gente vem criando, não está 100% ainda, é uma coisa nova, faz 6, 7 meses que eu consegui desbloquear eles com tanto treinamento, com tanta conversa, para que eles se desenvolvam como profissionais e consigam entregar o melhor o que a gente pretende para a pessoa que é saúde, né? Que está dentro da academia. Deu resultado, que bom, porque ele veio. Daí quando eu perguntei de onde que era a academia, ela falou, que legal, vou entrevistar ele essa semana. Que bom. E parabéns, né? Porque tu realmente está colocando a tua mentalidade. Porque às vezes acontece isso, né? Tu tem uma mentalidade, tu tem uma visão e às vezes os profissionais não conseguem colocar em prática, né? E depois, foi a primeira vez que eu tive isso. Pensa, né? Eu tô lá no mundo do exercício, no mundo médico, e foi a primeira vez que eu vi e veio da tua academia. Vou passar para eles esse elogio, então, que legal. É um grande elogio mesmo. Parabéns. Obrigado. Por tudo que tu tá construindo aí. E deixa a tua última mensagem aí para os nossos telespectadores. Eu agradeço o espaço primeiramente, agradeço o espaço de vocês aqui, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho lá. É satisfatório receber convites assim, então eu fico muito, muito honrado mesmo. Obrigadão. E para os telespectadores, eu quero dizer que treinem, né? Porque não adianta a gente fazer a correria do dia a dia, deixar o mundo passar acelerado e querer ganhar e conseguir não aproveitar, não ter saúde para aproveitar. Tempos atrás, eu quase perdi minha mãe ficou 37 dias numa UTI, porque foi fazer uma cirurgia e teve uma perfuração no intestino e tal, então ela ficou mal e ela mudou a cabeça dela, né, depois daquilo ali. Ela é uma pessoa que não consegue treinar, porque ela tem muitas lesões, muitos problemas de saúde, então ela não consegue fazer musculação, mas é uma mulher que hoje se alimenta muito melhor, se cuida, ela está feliz, ela viaja. O meu pai faz 1 ano e pouquinho que adentrou a uma academia de musculação, que a vida inteira eu falei para ele treinar e não treinava. E há 1 ano ele se matriculou numa academia e é o cara lá em casa, em Curitiba hoje, que não falta um dia. Ele, quando não vai para a academia, ele fica bravo, fica emburrado. É o cara que treina todo santo dia. Esse dia ele ficou 2 dias sem treinar porque estava muito cansado, que ele vinha de uma leva de 40 dias treinando direto. Então, com 78 anos, com o pulmão comprometido. Então, o meu recado é, façam por valer a pena a vida que a gente tem. Como eu te falei, eu perdi uma filha há 2 anos, é uma criança especial, muito amada, e a gente vê que a gente realmente está bem num dia, no outro dia a gente pode não estar aqui, né? Então, quanto melhor a saúde estiver, provavelmente mais tempo a gente vai ficar por aqui e vai poder desfrutar mais dessa vida tão bonita, tão gostosa que a gente tem. Mais tempo e com mais qualidade. Com qualidade, óbvio, com qualidade. Obrigada, Fabiano. Gente, Obrigadão. viu? Ó, siga as dicas dele como empreendedor, como homem de família e agora com esse recadão aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.